Quais são os seus gigantes? Vencedores gigantes superam as suas dificuldades, por maiores que elas sejam. Vem à minha mente agora a história de John Milton. Ele ficou completamente cego aos 50 anos de idade. Alguém poderia dizer, não tem mais perspectiva de futuro. Mas depois de completamente cego, ele escreveu o grande clássico, O Paraíso Perdido. Vem à minha mente a história de Ludwig van Beethoven, cujos médicos recomendaram à mãe abortar, porque certamente haveria um problema de formação genética. A mãe se recusou a fazê-lo e nasceu um gênio da música. Como vencer os nossos gigantes? Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Por ser um texto longo e já muito conhecido de todos, vou ler os versos 45, parte do 46 e o verso 47, e peço que você não feche sua Bíblia, porque quero considerar todo este capítulo. Verso 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, parte final do verso, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Eu preciso fazer uma declaração peremptória, clara, inequívoca, e a declaração é esta: os gigantes ainda existem, e eles são muitos, e eles são atrevidos, e eles teimam em se colocar no nosso caminho para nos assustar, para nos humilhar e para nos fazer fugir com as pernas bambas de medo. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Gigante é tudo aquilo que intimida você. Há gigantes que estão fora de nós. Há gigantes que estão dentro de nós. Há gigantes que nós os criamos no laboratório do medo, e eles se levantam como fantasmas para nos intimidar. O gigante pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser um sentimento, pode ser uma doença, pode ser um trauma, pode ser um abuso sofrido na infância, pode ser um vício, um hábito, um pecado que tenazmente assedia você. Eu não sei quais são os seus gigantes, mas Deus não nos chamou aqui nesta noite para medir a altura dos gigantes, nem para fugir deles. Deus nos chamou aqui nesta noite para vencer os nossos gigantes. Preciso concordar com Thomas Alva Edison quando disse o seguinte: as nossas vitórias são construídas de 10% de inspiração, de 90% de transpiração. Gigantes não nascem, gigantes são feitos. O próprio Thomas Alva Edison, considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, enfrentou gigantes já desde a sua infância. Quando levado para a escola e não tinha todos os direitos que se tem hoje, a escola o devolveu à sua família. E ele perguntou para sua mãe: mamãe, por que a escola não me quis? E a sua mãe lhe respondeu: é porque você é inteligente demais, meu filho. Seus coleguinhas não vão conseguir acompanhar seu raciocínio. Eu vou investir em você.
e veio a se tornar o maior cientista que registrou mais patentes até hoje. Foi, por exemplo, ele que inventou a lâmpada elétrica. Foram mais de 1000 passos para inventar a lâmpada elétrica. Alguém lhe disse: você não se sente fracassado? Depois de tantas experiências? Ele disse: não, eu inventei a lâmpada elétrica. Esta foi uma vitória de mais de 1000 passos. Quais são os seus gigantes? Vencedores gigantes superam as suas dificuldades, por maiores que elas sejam. Vem à minha mente agora a história de John Milton. Ele ficou completamente cego aos 50 anos de idade. Alguém poderia dizer: não tem mais perspectiva de futuro. Mas depois de completamente cego, ele escreveu o grande clássico, O Paraíso Perdido. Vem à minha mente a história de Ludwig van Beethoven, cujos médicos recomendaram à mãe abortar, porque certamente haveria um problema de formação genética. A mãe se recusou a fazê-lo, e nasceu um gênio da música. Porém, uma surdez progressiva atingiu o pico máximo aos 46 anos de idade. E aos 46 anos de idade, Ludwig van Beethoven estava completamente surdo. Para um músico, parece ser o fim da carreira. Mas depois de completamente surdo, ele compôs as suas mais importantes sinfonias. Ele venceu o gigante da surdez. Talvez nenhuma compositora evangélica ou nenhum compositor evangélico suplantou Fanny Crosby. Fanny Crosby viveu 92 anos. Fanny Crosby compôs mais de 4.000 hinos. Fanny Crosby cantava os seus hinos de cor. Fanny Crosby tinha o Novo Testamento decorado. Fanny Crosby ficou cega, completamente cega, na 6ª semana de vida, por um erro médico. Mas até hoje você e eu cantamos os hinos de Fanny Crosby. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Músicas de Fanny Crosby. O texto que nós acabamos de ler nos fala de uma batalha, de uma guerra. Naquela época as guerras eram confrontos pessoais. O exército se formava e encontrava um outro exército e era um embate corporal, com o tanger das armas. E diz a Bíblia que então do lado dos filisteus aparece um duelista, desafiador, um gigante na verdade, 3 metros de altura, a ponta da sua lança pesava 6 quilos, a sua armadura pesava 60 quilos, ele tinha um dardo e tinha na frente dele um escudeiro, e esse gigante se levanta e desafia os soldados de Israel, dizendo: não precisamos lutar não, dê-me um homem para lutar comigo, se ele me vencer nós o serviremos, se eu o vencer vocês o servirão. E diz a Bíblia que durante 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes, Golias afrontou, humilhou o exército de Israel, e todos fugiram com as pernas bambas de medo. É nesse ínterim que chega no acampamento de guerra o jovem Davi. Na verdade, ele foi levar um lanche para os seus irmãos e para o comandante. E ele chega exatamente na hora da debandada geral. E ele quer saber o que está acontecendo. E informam a ele que tem um gigante que ninguém tem coragem de enfrentar. E ele pergunta: mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Enfrentá-lo-ei, vencê-lo-ei. E de fato o enfrentou e de fato o venceu. Sendo assim, enseja-nos o tema da noite: como vencer os nossos gigantes. E a primeira lição que eu gostaria de destacar está aí no versículo 24.
no texto de 1 Samuel 17. Está escrito que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E a primeira lição é esta: um vencedor de gigantes não escuta a voz dos pessimistas. Tem muita gente que aposta no fracasso. Tem muita gente que olha para o problema e diz: esse problema não tem solução. O mais prudente é desistir. Quem nunca venceu um gigante vai dizer para você que os gigantes não podem ser vencidos. Quem nunca derrubou um gigante vai dizer para você: é melhor fugir também. Os pessimistas crescem como cogumelo, eles estão por toda parte. Eles vão apagar a chama da fé em seu coração. Eles vão desidratar a sua esperança. Eles vão tirar os seus olhos do foco, que é o Senhor. Eles vão dizer que o seu problema é insolúvel, que a sua enfermidade é incurável, que o seu casamento é irrecuperável, que a sua empresa nunca vai se levantar. Eles vão dizer para você que o mais seguro a fazer é temer e fugir. Mas um vencedor de gigantes não escuta a voz dos pessimistas. A sua confiança não está na sua própria força, a sua confiança está no Senhor. E quando você coloca a sua causa diante do Senhor, para Ele não há impossíveis, para Ele não há problema insolúvel, para Ele não tem pecado que Ele não perdoe, para Ele não tem causa que Ele não resolva, para Ele não tem doença que Ele não cure, para Ele não tem casamento sem solução. Ele é o Deus dos impossíveis. Não escute a voz dos pessimistas. A segunda lição que eu aprendo nesse texto está nos versos 14 a 16. Confira comigo. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde e apresentou-se por 40 dias. E a lição é esta: um vencedor de gigantes não fica remoendo as dificuldades do passado, ele olha para as oportunidades do hoje. Entendamos isso. Quando Abner, comandante de Saul, vai à casa de Jessé para alistar alguns de seus filhos para ingressarem no exército de Israel, diz a Bíblia que ele seleciona os 3 mais velhos. Davi era o caçula de 8 irmãos, nem lembrado foi. Talvez Abner pensasse: ele não tem cancha para ser soldado, ele não tem idade para ser soldado, ele não tem experiência para ser soldado, ele não tem habilidades ainda para ser um soldado. Nem lembrado ele foi. Entretanto, era o único homem em Israel que tinha coragem para enfrentar o gigante. Talvez alguém vai dizer para você: bom, você ainda é muito novo. Bom, você é muito experiente ainda. Bom, você ainda não teve aquele curso, ou ainda você não fez aquele treinamento. Você ainda não tem todas as habilidades e capacidades necessárias para você enfrentar essa situação. Talvez algumas pessoas vão dizer para você: bom, você não serve ainda para trabalhar no meu time, para fazer parte da minha equipe. Você está inabilitado para abraçar ou enfrentar essa situação. E eu quero dizer para você: não fique lamentando as dificuldades do seu passado. Olhe para as oportunidades de hoje. Eu conheço tanta gente que diz: eu não tive chance. Eu vivi uma infância muito pobre. Eu não estudei numa boa escola. Eu não nasci num berço de ouro. Eu não tive tantos privilégios. Eu não tive tantas oportunidades. Estude a história e você verá que os grandes vencedores não nasceram em berço de ouro. Eles foram treinados na urdidura da luta. Não fique lamentando o passado. Olhe para o presente. Das oportunidades que Deus coloca diante de você hoje, para ser um vencedor, em todas as áreas da sua vida. Me permitam uma ilustração. Eu gosto muito de política desde a minha infância.
E um dos personagens que me impressionam bastante nasceu no interior de Minas. Seu pai era um caixeiro viajante, um mascate. Sua mãe era professora pública, salário pequeno até hoje. Seu pai morreu quando ele era criança, deixou a sua mãe viúva, sem recursos suficientes para bancar os seus estudos. Mas era um moço idealista, estudioso, foi para Belo Horizonte, passou no curso de medicina, foi um estudante tão pobre que a cadeira que ele se assentava durante o curso era um caixote de tomates. Terminou o seu curso, foi para a Europa, retorna, entra na política, e este homem, então, vai inaugurar Brasília, porque é eleito presidente da República Federativa do Brasil, talvez o maior estadista da história política brasileira, em 1961. Eu fico imaginando que se Juscelino Kubitschek ficasse olhando as dificuldades do seu passado, jamais teria alçado voos para o futuro. Quem dirige você é Deus, quem leva você para frente é Deus. Não importa a sua idade, não importa a sua experiência, não importa o grau de instrução, não importa as dificuldades que você já lidou no passado, Deus pode mudar a sua história. Deus pode levantar você nessa geração. Deus pode erguer você para ser um vencedor de gigantes nessa geração. Suas limitações não são impossibilidades para Deus, são oportunidades para um grande milagre de Deus na sua vida e na sua história. Terceiro lugar, veja comigo os versos 28 a 30. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Só fiz uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Terceira lição: um vencedor de gigantes é aquele que aprende a lidar com os seus críticos. Eu sou pastor há 43 anos. Eu nunca vi, pastor Abdala, alguém se levantando para fazer algo relevante do reino de Deus que não tenha enfrentado críticas. Tem crítica que é positiva, quando o crítico chega para você com a intenção de ajudar você, dizendo o seguinte: olha, você está fazendo desse jeito, mas se você fizer daquele outro jeito, você terá mais êxito. Ele quer o seu bem. Mas há críticos que se aproximam para derrubar você. A intenção não é ajudar, a intenção é derrotar, é desestimular, é fazer você recuar. E o que é curioso, que o maior crítico de Davi não é nem mesmo o gigante Golias. O maior crítico de Davi é o Eliabe, seu irmão mais velho. E agora eu gostaria de dizer para você quando é que a crítica dói mais, porque às vezes ela dói sempre. Mas quando ela dói mais? Primeiro, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que deveriam estar do nosso lado e estão contra nós. É o chamado fogo amigo. É quando a crítica vem daquelas pessoas que fazem parte da sua família, da sua igreja, da sua comunidade, da sua parentela, da sua vizinhança, da sua empresa, das pessoas que deveriam remar a seu favor, estão remando contra. Segundo, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo e, não obstante isso, ainda nos criticam. Porque vejam vocês, se Eliabe era o mais velho, de 8 irmãos, o Davi era o caçula, significa que Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer, conhecia o caráter de Davi, mas mesmo assim ele critica Davi, apesar de conhecê-lo. Tem gente que é mais incomodada pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. Esses são os críticos que machucam mais. Mas em quarto lugar,
A crítica dói mais quando ela é contínua, sem pausa, sem trégua. Olha a pergunta que Davi fez para ele no verso 29. Que fiz eu agora? Só fez uma pergunta. O que está por trás dessa pergunta aqui? Ele está dizendo o seguinte: ô meu irmão, quando é que você vai largar do meu pé? Quando é que você vai parar de me criticar? Vocês já perceberam que algumas pessoas parecem que têm um dom, um ministério? Ministério da crítica. Você pode fazer tudo certinho o ano inteiro. A hora que você fizer uma coisa que desagradou, lá vem a crítica. Ela é contínua. Agora, a pior maneira de você se exaltar é criticar o outro. Porque quando você critica o outro, você está se colocando acima dele, como melhor do que ele. É um ato de egoísmo, de soberba, de arrogância. Quinto lugar, sabe quando a crítica dói mais? Ela dói mais quando ela vem envelopada em destempero emocional. Olha o versículo 28. Acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Uai, mas o que é que Davi fez para Eliabe para ele estar irritado, irado, destemperado? Não fez nada. Mas então por que o Eliabe está irado? Ele está irado com a possibilidade de Davi vencer essa batalha, derrotar o Golias e ele não colher os lauréis da vitória. Desculpem-me de dizer isso, não é fácil de dizê-lo, nem muito menos de ouvir. Nós, seres humanos, por causa do pecado, temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Tem gente que pode até lidar bem com o seu fracasso, mas não consegue lidar bem com a sua vitória. Porque na cabeça delas, elas deveriam ser honradas e não você. Esse era o problema de Eliabe. Mas ainda, sabe quando a crítica dói mais? É quando o crítico tem a síndrome de Deus. Porque veja você no verso 28, o que Eliabe vai falar para Davi. Ele diz assim: bem conheço, lá no finalzinho, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste aqui para ver a peleja. Ora, isso é um juízo de valor. Isso é julgar o foro íntimo. Isso é dizer: eu conheço o que você está pensando, eu sei o que você está sentindo, você está aqui, ô Davi, é por pura maldade. Agora vejamos, ele tem razão na crítica? Por que Davi está naquele acampamento? Para que Davi está naquele acampamento? O que Davi foi fazer naquele acampamento? Entendamos isso. Davi, ao ir ali, ele está sendo muito humilde, porque ele poderia dizer para o seu pai assim: papai, o senhor está me pedindo para levar uns queijos e uns pães lá para os meus irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor sabe o que aconteceu na nossa casa? Que no capítulo anterior, capítulo 16, o profeta Samuel é enviado à casa de Jessé com uma finalidade: ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel em lugar de Saul. Quando Samuel chegou, já viu de cara o Eliabe, o cara capa de revista, bonitão, sarado, uma coisa espetacular. Aí o profeta pensou: esse é o ungido do Senhor. Deus disse: não, vai devagar, profeta, você só está olhando o exterior. Esse guarda-roupa todinho aí é casca pura, só tem verniz. Nesse não. Passaram em fila todos os outros filhos de Jessé. Deus: não é esse, também não é esse, também não é esse, também não é esse. Aí o profeta perguntou: mas acabaram os filhos? Ele disse: não, tem o caçula, mas o caçula não conta. O caçula está cuidando de ovelha. E o profeta diz: manda chamá-lo, porque nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi chega esbaforido, cheirando ovelha, Deus diz para o profeta: esse aí pode entornar o azeite na cabeça dele. Foi ungido rei de Israel na presença dos irmãos, de toda a família. O Davi poderia dizer para Jessé: ô papai, sinto muito, papai, eu não posso mais ir lá naquele acampamento como office boy. Não dá mais, papai, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu sou rei agora.
Só não tomei posse ainda, mas já fui eleito, já fui escolhido. Eu agora preciso manter minha pose, eu preciso manter minha imagem. Não, o senhor arranja outra, eu não vou não. Portanto, quando Davi vai, ele não é presunçoso, ele não é maldoso, ele é humilde. Mas o crítico é capaz de ver uma virtude sua e dizer que essa virtude é um defeito. Ele é capaz de inverter os papéis. Mas em último lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando o crítico tem o propósito de humilhar você em público. Olha a pergunta do Eliabe a Davi no verso 28, confira aí comigo. Ele pergunta assim: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? O que Eliabe está querendo com isso? Está dizendo para o caçula, porque filho, eu sou caçula. Caçula, todos os irmãos acham que pode mandar nele. Tem caçula aqui também hoje? Não é mais ou menos assim? Eu acho que Eliabe está dizendo o seguinte: ô menino, recolha-se a sua insignificância. Vê se enxerga, rapaz. Você não passa de um pastorzinho de poucas ovelhas no deserto, vem aqui querendo onde valentão, enfrentar um gigante que tem um exército inteiro fugindo dele. Quem é você, rapaz? Qual o propósito do Eliabe? Humilhar Davi, em público. Agora, qual é a única atitude para lidar com o crítico? Só tem uma atitude correta. Foi o que Davi fez no versículo 30. Fugiu dele, foi falar com outra pessoa. Permita-me dizer isso com toda clareza. Se você der atenção e ouvido aos seus críticos, você perde a alegria, você perde a paz, você perde o apetite, você perde o sono, você perde a saúde, você perde o foco. Deus não chamou você para gastar o seu tempo com os críticos. Deus chamou você para fazer a sua obra. Deus chamou você para vencer os seus gigantes. Quarta lição que eu aprendo com Davi. Olha comigo os versos 38 a 40. Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. A lição é esta: você não é rei apenas usando roupa de rei. Seja você, e seja um especialista naquilo que Deus chamou você para fazer. Quando eu leio esse texto, tem hora que eu dou risada sozinho. Sabe por quê? O Saul era o cara mais alto de Israel. O Davi era um cidadão de mediana estatura. Saul era um manequim 70. Davi, manequim 48, 50. É claro que a armadura do Saul ia sobrar no Davi. Aquilo era um empecilho, era uma tralha. Ele não conseguiu andar, quanto mais correr ou lutar com aquilo. Ele arrancou aquela armadura de cima dele, jogou a espada fora, correu lá no ribeiro, e até hoje quando você vai lá, o ribeiro está lá com pedras bem redondinhas, dá vontade de você jogar algumas também. Botou 5 no embornal e disse: com isso aqui eu sou doutor, disso aqui eu entendo. Eu sou capaz de acertar um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. O que Davi está nos ensinando? Davi está nos ensinando, queridos, que você não precisa ser outra pessoa. Deus só fez você e jogou a forma fora. Se você não for você, ninguém mais será. Deus usa cada pessoa com o seu dom, com o seu talento, com o seu estilo. Agora, você precisa ser um especialista naquilo que você faz, em qualquer área da vida. Se você fizer salgadinho, você tem que fazer o melhor salgadinho da cidade. Se você for um professor, seja o melhor professor da cidade. Se você for um médico, um engenheiro, um professor, um advogado, um empresário, um empregado, seja o melhor que você puder ser. O mundo hoje é o mundo dos especialistas. Por exemplo,
Quem de nós não se lembra que há bem pouco tempo você tinha um médico da família, que era médico do pai, do avô, da mãe, do filho, da filha, do neto, da neta, que clinicava do alto da cabeça à ponta dos pés. Hoje, se a dor é de um lado, é um médico. Se a dor é do outro lado, é outro médico. Se a dor de dente é de um jeito, é um dentista. Se a dor de dente é do outro jeito, é outro dentista. Porque o mundo é o mundo hoje dos especialistas e não das generalidades. Então, o que é que Deus chamou você para fazer? O que é que você faz? Qual é a sua profissão? Qual é o seu trabalho? Seja um especialista. Não fique na média do medíocre. Agora, você é crente, não seja um crente meia boca. Seja crente de verdade. Ande com Deus, honre a Deus, seja fiel a Deus. Leia a sua Bíblia, tenha uma vida abundante de oração. Seja um crente fiel, seja um crente dizimista, seja um crente generoso. Ponha a mão no arado e não olhe para trás. Essa é a lição que eu aprendo com Davi nesse texto. Mas uma quinta lição que eu gostaria de partilhar. Vamos ler agora os versículos que nós lemos no começo, 45 a 47, não preciso reler. E o princípio que está aqui é este: muito embora você seja especialista no que Deus chamou você para fazer, você precisa entender que a vitória não vem da sua perícia, da sua capacidade, da sua especialidade. A vitória vem das mãos de Deus. Quando Davi vai enfrentar o gigante, ele diz: você vem contra mim com espada, com pau, com escudo, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e toda a terra saberá que há Deus de Israel, que o Senhor nos dá a vitória, não com armas carnais, mas com armas espirituais. Oh, irmãos amados, essa é uma lição fundamental na vida. A Bíblia diz que se você for se gloriar, não se glorie na sua força, não se glorie no seu poder, não se glorie na sua riqueza, glorie-se em conhecer ao Senhor. A vitória não é do braço da carne, a vitória vem de Deus. Quem capacita é Deus, quem triunfa sobre os nossos inimigos é Deus. Você precisa entender isso, porque do contrário, você vai achar que a vitória veio das suas mãos, e não é verdade. É Deus quem entrega, é Deus quem faz, é Deus quem abre portas, é Deus quem fecha portas, é Deus quem capacita, é Deus quem unge, é Deus quem que dá vigor e poder. É Deus, do começo ao fim, tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, a glória. Mas há uma sexta lição que eu quero partilhar. Versículo 48, veja comigo. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. E a lição é essa: um vencedor de gigantes tem pressa para vencer. E eu peço a você que compare o verso 48 com o verso 24, que é a metade do 48. Porque no 24 diz que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. O verso 48 diz que, sucedendo que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, esse apressou, deixando as suas fileiras, e correu de encontro ao filisteu. Enquanto uns fogem, outro corre para solucionar o problema. Pensemos aqui. Às vezes, irmãos, nós somos lerdos em enfrentar os nossos problemas. Desculpe da expressão, às vezes nós vamos empurrando com a barriga, ou colocando o problema debaixo do tapete, protelando, postergando, adiando a solução. Aquela conversa, aquele confronto, aquele aconselhamento, aquela decisão. Vamos adiando, deixamos para depois. Amanhã eu resolvo isso. Quem sabe, outra hora. Eu aprendi com a minha mãe uma frase muito simplória, mas verdadeira. Ela disse assim: meu filho, é melhor ficar vermelho por meia hora do que amarelo a vida inteira. Tome decisões. Porque quanto mais você adia a solução do problema, mais o problema fica encruado, difícil de resolver.
Davi age 100% diferente dos soldados de Israel. Os outros fugiam, ele avançou. No território que todo mundo achava que não tinha solução, ele viu a saída, ele viu a solução. Então, em nome de Jesus, não se acovarde. Os tímidos, os covardes, não herdarão o reino de Deus. É hora de avançar, é hora de agir, é hora de enfrentar o problema, é hora de derrotar os gigantes, é hora de vencer o pecado, é hora de enfrentar as mais duras batalhas da vida e dizer: Deus vai me conduzir em triunfo, Deus vai me dar a vitória vem das mãos de Deus. E eu encerro com a última lição. Veja comigo o verso 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Sarim até Gate até Ecrom. A lição aqui é esta: um vencedor de gigantes é aquele que pode até fazer carreira solo para enfrentar o problema, mas não celebra a vitória sozinho. Ao contrário, ele encoraja outros também a vencerem. Quando Golias veio de encontro a Davi, e Davi corre de encontro a ele, o gigante o afronta, zomba dele e o escarnece, blasfema contra o seu Deus. E Davi diz: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, que já tinha enfrentado um leão, já tinha enfrentado um urso, já tinha enfrentado as feras predadoras das suas ovelhas, pega a sua funda e encaixa uma pedra, gira a funda, e aquilo é um míssil, aquilo é um projétil, e ele encrava aquela pedra na cabeça, no crânio do Golias, e ele cai, e Davi sobe em cima do seu corpo gigantesco, pega a sua espada e tosa a sua cabeça. E quando os soldados tímidos e acovardados de Israel veem essa bravura de Davi, recobram ânimo e todos entram na peleja e conseguem uma consagradora e exponencial vitória. Um vencedor encoraja outras pessoas a vencerem. Pense comigo agora na igreja. Quanta gente que você conhece está precisando de uma palavra, de um telefonema, de uma visita, de um encorajamento. Meus irmãos, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Você pode animar alguém, você pode orar com alguém, você pode levar esperança para alguém, você pode estimular alguém a entrar nessa corrida e vencer também. Davi foi isso, Davi fez isso. Uma das histórias que mais me encantaram no mundo esportivo ocorreu em Seattle, nos Estados Unidos, numa Paralimpíada. E a modalidade mais esperada naquela Paralimpíada era a corrida no estádio de moças com deficiências. Aprendi hoje uma lição linda com o pastor Abdala, juntos nós aprendemos isso hoje. Não se usa a palavra pessoa deficiente, pessoas com deficiência, porque a deficiência não é um impedimento para grandes coisas. E aquelas moças entraram então na pista de corrida e havia uma candidata que era a provável vencedora para ganhar a medalha de ouro. O estádio inteiro a admirava, o estádio inteiro a aplaudia, o estádio inteiro a encorajava a correr e ganhar a corrida. Ao sinal da largada, todas partiram, mas essa candidata preferida, a mais capacitada talvez para vencer, partiu à frente e ganhou boa distância. O estádio entendia que ela seria a campeã, que ela alcançaria a vitória e aplaudia ruidosamente, mas de repente ela tropeça e cai. A que vinha em seguida recebe os aplausos da multidão para prosseguir, avançar e ganhar a corrida. Mas para espanto de todos, quando ela chegou perto daquela que estava à frente, ela parou, estendeu a mão à que estava caída e a levantou.
rompendo o protocolo daquela Paralimpíada. As retardatárias chegaram e todas elas deram as mãos. E todas elas correram juntas para a reta de chegada, quebrando completamente o protocolo, mas ensinando uma lição ao mundo inteiro. As vitórias mais doces são aquelas que nós as compartilhamos com outras pessoas. Não basta você vencer, você precisa encorajar outras pessoas a vencerem também. Mas, meus irmãos, Davi foi um vencedor, mas Davi não pôde vencer a principal batalha da vida, a batalha contra o pecado. Essa ele não conseguiu vencer. E eu quero dizer para você que nós também não poderemos vencer com as nossas próprias forças. Mas o filho de Davi, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o amado de Deus, veio ao mundo para vencer o pecado, para vencer o diabo, para vencer a morte. E o filho de Davi pode dar vitória a você e a mim, deste maior problema da nossa vida. Sem ele nós jamais venceremos, mas com ele nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor nos abençoe. Amém.